Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O registro do capítulo 16 pertence à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na verdade, o registro da segunda viagem não começa no capítulo 16, começa no capítulo 15, verso 36, e vai até o capítulo 18, verso 22. E existem algumas peculiaridades nessa segunda viagem missionária que são muito importantes, e eu quero, antes de apresentar o capítulo para você e de compartilhar algumas curiosidades para enriquecer a tua leitura, eu preciso fazer uma errata, uma observação, uma correção de uma informação que compartilhei quando apresentei Atos 13 para você, falando da primeira viagem missionária. Eu disse que Paulo e Barnabé tinham percorrido algo em torno de 4.500 quilômetros. Na verdade, foi menos do que isso. 4.500 quilômetros é uma medição correspondente à segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé aconteceu em torno de 2 anos, percorrendo em torno de 2.500 quilômetros, alcançando 9 cidades. Ok. A segunda viagem missionária de Paulo acontece por volta de 4 anos, alguns estudiosos mencionam 3, a maioria menciona 4, então é comum se referir à segunda viagem missionária de Paulo como tendo acontecido em 4 anos. Aí então percorreram Paulo e Silas 4.500 quilômetros e a maior parte por terra. Diferente da primeira viagem missionária, que aconteceu pelo mar, navegaram até a ilha de Chipre, Paulo e Barnabé, agora na segunda viagem missionária eles vão por terra. A motivação da segunda viagem missionária era visitar as mesmas igrejas que eles tinham dado nascimento na pregação do Evangelho na primeira viagem missionária, e na intenção de saírem juntos Paulo e Barnabé novamente. No entanto, Barnabé queria levar João Marcos para essa segunda viagem também. No entanto, lendo o capítulo 16, o capítulo 15, o final do capítulo 15, principalmente, quando Lucas começa a registrar a intenção dos apóstolos de realizarem a segunda viagem, você nota que o fato de João Marcos ter abandonado a equipe no meio, ou logo no início, vamos dizer assim, da primeira viagem missionária, fez com que Paulo não quisesse a presença de João Marcos nessa segunda viagem. E o texto diz que Paulo e Barnabé discutiram, tiveram uma pequena contenda a respeito disso, e de forma que eles não fizeram juntos a segunda viagem missionária. Barnabé saiu com João Marcos, foi para Chipre visitar as cidades que tinham passado, mas Paulo empreendeu então a sua segunda viagem missionária com Silas, e não foi pelo mar, foi por terra, subiu a região da Síria, entrou para a Ásia, hoje a Turquia, e foi visitar essas cidades. Mas algo acontece de maneira muito curiosa, que eles chegaram a visitar apenas 2 cidades das que nasceram na primeira viagem missionária, Derbe e Listra. Visitaram Derbe e Listra. Em Listra, Paulo e Silas encontram-se com Timóteo. Paulo agrega Timóteo na equipe, faz de Timóteo seu discípulo, e eles seguem viagem tentando evangelizar outras cidades. Mas algo curioso aconteceu: o Espírito Santo não permitiu que eles fossem nas cidades na região da Ásia. E eles foram caminhando na direção de Troade. Troade é uma cidade que fica no extremo oeste da Ásia, e bem próximo ou às margens do mar Egeu. Em Troade, Paulo tem uma visão de um homem que se levanta e convida Paulo e Silas para passarem na Macedônia. Venha Macedônia e ajuda-nos.
Paulo levanta desse sonho, dessa visão que teve enquanto dormia, entendendo que Deus estava direcionando Paulo e Silas para a região da Macedônia, que fica ao norte da Grécia. E assim eles empreendem viagem para a região da Macedônia e passam em algumas cidades. A cidade de destaque no capítulo 16, então, pensando no conteúdo do capítulo 16, é a cidade de Filipos. E há uma quantidade de versículos grande destinado a compartilhar os eventos de Filipos, da cidade de Filipos. Isso é muito importante. Ou seja, provavelmente seja a cidade em que Lucas gastou mais tempo compartilhando os eventos, tudo o que aconteceu ali. De fato, aconteceram coisas muito importantes. Assim que Paulo chega na cidade de Filipos, ele vai até uma região onde mulheres se reuniam para orar, e lá ele encontra Lídia, é uma pessoa de destaque no capítulo 16, e eles compartilham a fé com essas pessoas que se reuniam naquele lugar para orar, e Lídia se converte, e outros se convertem também. Muito bem, nesse tempo em que Paulo estava indo para essa região para orar, uma moça endemoniada vai atrás deles e fica atrapalhando, perturbando o trabalho missionário e a pregação pública de Paulo e Silas, até o ponto de Paulo se irritar e expulsar esse demônio de adivinhação dessa moça e liberta essa moça. No entanto, essa moça era serva de alguns senhores que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. Os seus senhores ficaram transtornados por causa da libertação dessa moça, iam deixar de ganhar dinheiro, levaram Paulo e Silas para as autoridades, e as autoridades bateram nele, surraram ele, prenderam Paulo e Silas, e tem aquele registro importantíssimo no capítulo 16 de Paulo e Silas na prisão em Filipos, quando meia-noite eles estão adorando. O texto, Lucas dá detalhes de que eles foram amarrados em troncos e eles estavam adorando à meia-noite, e no meio da adoração acontece um evento sobrenatural, um terremoto, que todas as portas e todas as cadeias se abriram no meio do tempo de adoração que Paulo e Silas praticavam dentro da prisão. Isso culminou com um temor por parte do carcereiro, né, que estava guardando a vida deles, e se os presos fugissem, certamente o carcereiro morreria, segundo a lei romana, e ele ia se suicidar, e Paulo não deixou. O final dessa história é que este homem se converte, bem como sua casa se converte, todos são batizados naquela mesma noite. No dia seguinte, as autoridades mandam libertar Paulo e Silas. Paulo, que era um homem com autoridade, com conhecimento, ele não deixou barato esse negócio. Ele falou assim, não basta vir a recomendação da nossa libertação, nós somos cidadãos romanos, então que venham as próprias autoridades para falar conosco aqui na prisão. E isso aconteceu. Ficaram cheios de temor, porque eram cidadãos romanos. A cidade de Filipos era uma cidade romana, ela foi fundada no IV século antes de Cristo por Filipe II, o pai de Magno, Alexandre o Magno. É uma informação histórica importantíssima, de forma que a cidade de Filipos era uma cidade da maior importância política para Roma, tinha muitos romanos e cidadãos romanos, né? E Paulo era um desses, e as autoridades da cidade ficaram atemorizadas e pediram desculpas e dispensaram Paulo e Silas, e assim eles saem da cidade de Filipos, e assim termina o capítulo 16 de Lucas. Destaque que eu dou antes de finalizar este vídeo é a direção do Espírito Santo
que os discípulos tiveram. Queriam entrar e evangelizar em algumas cidades e o Espírito não permitiu. Tinha um plano, sabe, amado? O Espírito Santo é que está no controle de toda a movimentação evangelística da igreja. O Espírito Santo está no governo. Ele é que diz, ele é que faz a nossa agenda, ele é que diz o que devemos fazer ou não. E até quando temos planos e fazemos planos para crescimento de igreja, planos para investimento missionário, planos para edificação da própria igreja, o mais importante de tudo isso é passarmos tempo na presença de Deus para ouvirmos o Espírito Santo a respeito dos planos que estão no coração dele, para que nós possamos ouvir aquilo que está no coração do Pai, para então obedecermos aquilo que está no coração do Pai. Então, um destaque para nós temos livros, nós temos estratégias, nós temos metodologias, nós temos técnica, nós temos modelos, nós temos tudo o que precisamos para fazer um bom trabalho, mas o que de fato, além de tudo isso e dessas ferramentas que temos, o mais importante é passar tempo na presença de Deus para ouvir. E eu estou falando assim como se estivesse falando para líderes e pastores e ministros, mas isso funciona para a vida. Pessoalmente fazemos planos, almejamos coisas, temos sonhos, escrevemos os nossos sonhos, mas precisamos passar tempo na presença de Deus para ouvirmos o Espírito Santo do nosso Senhor a respeito das vontades que o Pai tem a nosso respeito, a respeito dos planos e dos sonhos que Ele tem a nosso respeito. Precisamos ouvir isso da parte de Deus e aí então partimos para a obediência, colocarmos em prática e cooperarmos com o Espírito Santo, cooperarmos com Deus quanto à sua vontade a nosso respeito. Temos muitas ferramentas, mas precisamos mais ainda de tempo na presença de Deus, oração, palavra, para que o Espírito Santo nos oriente em cada passo que damos na nossa vida. Esse é o nosso destaque e há um segundo destaque que eu dou que um evento sobrenatural, libertador, poderoso, que culminou em salvação de vidas, lá na prisão de Paulo e Silas. Tudo isso aconteceu no meio da adoração. Amado, nós cremos que enquanto nós estamos adorando, exaltando ao Pai, o céu está se movimentando, o braço do Senhor está se movendo, os anjos estão em revoada, estão se movimentando, atendendo aos comandos que vem do trono do Senhor para nos guardar, nos abençoar. Enquanto adoramos o céu, nós nos ajustamos com o céu e o céu se manifesta a nosso favor. Precisamos adorar, precisamos gastar tempo na presença do Pai, não apenas pedindo, mas exaltando a sua grandeza, agradecendo as grandes bênçãos que Ele já derramou sobre nós. Faça uma boa leitura de Atos 16. Mais palavra, mais atos de amor. Deus te abençoe.